Por favor. Nós falamos isso aqui semana passada. Foco, diga foco. Diga foco. A chave mestre que abre qualquer porta. Você tem que entender isso. Amém? Sem foco. Tinha um irmão aqui que era o Barbosa. E ele fez uma chave mestre, né, Jardim? E aí a gente abria aqui todas as portas com uma chave. Às vezes a gente tem muitas chaves, mas quando você entende que o foco é a chave mestre para abrir todas as portas, porque você precisa ter um foco. Então esse foco é muito importante. Por exemplo, nós vamos entrar aqui na semana do semeador. Eu coloquei um foco financeiro na minha vida e eu estou perseguindo esse foco e já faz tempo. E eu estou focado nisso. Isso já tem mais de 10 anos, eu acho, que eu comecei com esse foco, e eu estou nele ainda. E quando você está focado numa coisa, algumas pessoas que não estão no mesmo foco que você, elas não vão te entender. Então não espere ser compreendido por quem não está no mesmo foco que você. Eu entendi isso, irmãos. E isso, às vezes, ajuda a gente a respeitar os limites dos outros. Então, quando as pessoas não me entendem, eu não fico chateado. Sabe por quê? Porque talvez elas não estejam no mesmo foco que a gente. Então, vamos lá. Nós falamos sobre isso. E eu quero fechar hoje aqui com mais duas direções sobre essas duas chaves. Está muito importante para a gente. Foco, você tem um foco, e agora você precisa dessas outras chaves. E é muito importante isso, tá? Muito importante. Diga comigo o seguinte: direção. Diga chave da direção. Chave da direção. Você não pode ter uma direção dualidade de direção. Por que às vezes as portas estão fechadas? Porque nós não entendemos, não compreendemos isso. Todo casal, tá? Toda família que ela quer prosperar, o casal ele precisa ter o mesmo foco. Você que é solteiro, ou se você pretende se casar, preste atenção numa coisa, que quando você for se casar, se você quer casar com uma pessoa, uma das coisas que você tem que observar nele ou nela, se ele tem o mesmo foco que você. Porque se não tiver o mesmo foco, vai dar problema lá no casamento. Então, se você tem um foco de fazer faculdade, seguir carreira, ter um bom emprego, prosperar, e o sujeito não tem esse foco, então você vai ter problema, meu irmão. Então isso é muito importante. Agora, o que acontece? Por que algumas portas, sabe? Eu sei disso, irmãos, que Deus ele pode fazer um milagre e ele pode abrir a porta para você sem você fazer nada. Não é verdade? Sim ou não? Deus pode fazer isso? Claro que ele pode. Quem é aqui que está precisando que Deus abra uma porta ou faça um milagre em alguma área na sua vida? Levanta a mão, de verdade. Será que o nosso Deus, ele não pode fazer isso por você, sem você fazer nada, só apenas crer? Claro que ele pode. Mas por que ainda não fez? Você já parou para pensar? Eu vou dizer uma coisa para a gente. Crente, ele tem que ser sábio, tem que ser inteligente. Ele tem que fazer perguntas para ele mesmo. Ele tem que ser questionador. Não é questionar a vida dos outros. Entendeu, meu irmão? Não tem nada a ver com a vida. Questione a sua vida. Rapaz, por que a coisa não funciona comigo? Por que eu estou tanto tempo acreditando aí, semeando, e por que isso não acontece comigo? Tem alguma coisa errada. Você tem que se questionar, meu irmão. Porque só as pessoas que se questionam crescem. Porque nos seus questionamentos, você vai descobrir as suas falhas.
quando você descobre as suas falhas, você mesmo, é muito melhor do que alguém apontar as suas falhas. Por quê? Porque quando alguém vai apontar as suas falhas, você já está sabendo delas. Então a chave da direção. Você quer que as suas portas estejam abertas, que Deus abra as portas, que você vá lá, e se for para você abrir as portas, você abre, então é com você. Então a primeira coisa, uma das coisas que você tem que pegar é essa chave aqui, direção. Sabe qual foi o maior segredo dos discípulos, de eles receberem tantos milagres? Foi que eles iam na mesma direção que Jesus ia. Vem cá, Paulinho, por favor. Cadê o Paulinho? Paulinho é mais. Vamos supor que o Paulinho aqui é Deus e ele quer me abençoar, só que a minha bênção está ali, né? Está ali na água, né? E aí o que é? Vai lá, Paulinho, pega a minha bênção. Só que ele está indo para lá e eu estou indo para cá, ó. As direções estão opostas. Quando ele está com a minha bênção, eu estou longe. Mas se eu for na mesma direção que o Senhor, então a minha bênção, a porta vai se abrir, não tem como. Obrigado. Não tem como. Lembra, vai procurando aí, Jonas, tá, Agatha? Lembra de Jonas. A Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade chamada, o quê? Quem é que sabe? Nínive. Qual era a direção que o Senhor ia? Para onde o Senhor Deus ia? Para onde? Nínive. Era para lá que o Senhor ia. Jonas. Você vai logo abrindo aí. Então a direção que o Deus queria ir era para Nínive. E ele falou para o profeta e disse: eu quero que você vá comigo a Nínive. Olha o que ele falou: veio a palavra do Senhor a Jonas, a filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a direção de Deus ele já sabia, ele sabia que era para lá. Então para ele receber o milagre dele, a porta se abrir, ele tinha que alinhar a direção dele com a de Deus. Irmãos, isso é um segredo poderoso para você que quer milagre. Quem sabe Deus não quer, sabe por que as portas vão se abrir para você? É só você, quem sabe Deus não quer que você seja aquele rato de igreja. Você sabe o que é rato de igreja? Mora lá, não sai da igreja. Teu milagre está nisso aí, é só tu não faltar culto. Porque é isso que Deus também está pedindo de você. Aí você alinha a sua direção com a de Deus, vai dar tudo certo. Mas quando Deus vai para um lado, você vai para outro, a coisa piora. Quem sabe Deus não está querendo só que você chegue e perdoe uma pessoa. É só isso, Senhor. É só isso. Quem sabe Deus não está querendo só que você seja um dizimista. Que há tanto tempo Ele falou com você e até agora você nada. Você diz: eu não vou. Aí começa a amarrar as coisas para você e você não sabe por quê. E fica orando sem. Aí vem aqui na frente, eu oro na tua cabeça. Eu estou para espocar a tua cabeça de tanto apertar assim, dizer recebe, e você não recebe nada. Porque você está com direções opostas. Olha o que aconteceu com Jonas. Não era para ele passar por isso. Mas olha só. Jonas se dispôs para quê? Fugir da direção, do mesmo propósito, da direção, da presença de Deus. Da presença do Senhor para Tarse, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou a sua passagem e as portas começaram a se fechar para o cabo.
Olha só. Olha como o negócio começou a ficar pior para ele. Presta atenção. Só por ele não ter essa chave. Mas o Senhor lançou sobre o mar, o quê? Não foi o diabo. Às vezes, o que está acontecendo com a gente diz assim, mas é Satanás. Aí você repreende Satanás, mas o problema continua. Porque às vezes aquilo não foi Satanás. Satanás está de longe dizendo, rapaz, não tem nada a ver com isso. Foi o Senhor que lançou um forte vento sobre o mar. E veio uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Meu irmão, o negócio estava feio. Feio. Quando você vê marinheiro ficar com medo, os caras que são experientes, é porque o negócio é feio. Porque os caras não vão ficar com medo de qualquer coisa. Ficar com medo. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, dormia. Chegou o mestre do navio e disse, que passa contigo, rapaz? Agarrado no sono, levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim o Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Olha só o que Jonas responde. Na tradução linguagem de hoje do Raul. E a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram, declara-nos agora por causa de que nos veio este mal. E que ocupação é a tua? E de onde tu vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aí ele responde, eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar. Então os homens ficaram possuídos de grande medo e disseram, que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, ou seja, ele estava em direções opostas. E o problema continuava. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você quer um milagre? Então alinhe a tua vontade com a vontade de Deus. Alinhe a sua direção com a direção de Deus, com a palavra de Deus. Você vai ver que você vai acontecer um milagre atrás do outro. Aí olha só o que ele faz. Levanta um pouquinho. Ele é duro de coração, cara. Porque tem gente assim que está apanhando, está dando errado, mas ele não se dobra. Aí ele diz assim, olha, me tome, me lance ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande temor. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando você é bênção e a porta se abre, muita gente que estão perto de você vão ser abençoada com o seu milagre. Quando as portas se fecham, muita gente deixa de ser abençoadas só por causa que você não alinhou, não tem essa chave para abrir essa porta que Deus está querendo que você abra. Vamos pular um pouquinho. Vai para cima mais. Aqui, levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Vai lá um pouquinho. Quem é bom de inglês, great fish. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve quantos dias lá? 3 dias, meu filho. Rapaz, o cara era muito duro de coração, porque se um peixe me engolisse no primeiro dia logo, enquanto eu digo, eu vou morrer aqui dentro, eu vou logo clamar a Deus. Mas ele ainda esperou 3 dias, cara. Só para não... O Senhor querendo dar essa chave para ele.
Quanto tempo, eu quero me perguntar, quanto tempo você está esperando, sabe, para clamar? Quanto tempo, meu filho? Eu quero dizer para você, deixe de ser duro de coração. Você já sabe, você sabe disso. Você sabe que você precisa alinhar a sua vontade, a sua direção com a direção de Deus. Você sabe. Mas você está duro, está resistindo. Como Jonas, 3 dias. Rapaz, já pensou? Eu sofri um acidente. A gente está ali fazendo os novos alojamentos ali para próximos retiros. E eu estava lixando assim a escada com a lixadeira. E eu não percebi. A lixadeira, ela bateu num pau. E o disco, em alta velocidade, ele quebrou. E veio aqui na minha perna. Algumas pessoas ficaram até assustadas. O pastor se acidentou, não era grave, né? Mas... E quando o disco veio na minha perna, eu disse, meu Deus do céu, estava muito doendo. E eu não quis olhar, eu só segurei aqui, eu disse, deve ter pego um corte muito grande. E eu segurei, e a primeira coisa que eu me lembrei logo foi do Senhor. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Por favor. E eu me sentei, e eu disse, deve estar um corte profundo e grande. E eu não queria olhar, e eu estava segurando para não sangrar. E eu disse, mas eu preciso olhar. E eu tirei a minha mão, e eu não vi corte. Eu não vi corte. E eu disse, meu Deus, que milagre. Muito obrigado, Senhor. E eu fui me acalmando, que eu estava sozinho ali. E eu peguei, voltei a trabalhar, e a minha perna estava doendo muito. Mas aí eu olhei para o meu calção e eu vi sangue. Eu disse, em algum lugar eu me cortei. A dor foi tão grande que eu não estava sentindo aonde. E aí eu levantei o meu short e tinha um corte. O disco entrou, furou minha perna. Mas quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz logo foi me render logo ali a Deus. Porque quando você está com problema, cara, a primeira coisa que você faz logo é dizer, por exemplo, o cara pega Covid e está quase para morrer. A primeira coisa que ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa todos os meus pecados, porque se eu morrer daqui eu quero ir para o céu. Não é assim que a gente faz, cara? Mas Jonas, ele era duro, ele estava morrendo. Já pensou na barriga lá do peixe. Primeiro dia ele disse, eu não vou para Nínive. Mal ele sabia que ele já estava de carona com o peixe. E ele no segundo dia, eu não vou. Agora imagina, ele estava com falta de ar. Primeiro dia ele não comeu, não bebeu, porque ele não ia beber, e ele não ia comer peixe podre lá dentro, porque lá dentro tinha peixe podre, era pitiú, a água estava podre, mas ele estava lá duro, cara. Segundo dia, no terceiro dia que ele viu que não tinha jeito, é quando ele clama. Cadê? Vai mais para cima. Eu acho que é do 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao seu Deus. 3 dias depois, porque ele viu que não tinha jeito. Deus não quer chegar a esse nível com você. Ele não quer chegar a isso comigo, com você. Ele quer que você receba essa chave hoje da direção alinhada com a dele. Amém, meu irmão? Se você quer ficar rico, alinhe a sua direção financeira com a de Deus. Porque se você fizer isso, com certeza, meu irmão, com certeza, as portas das finanças financeiras vão se abrir para você. Quer ver outro? Ele me respondeu, ele me falou aqui. Quem conhece a história de Naamã, né? Naamã, ele estava precisando. Só que qual era a direção de Deus? A direção de Deus era que ele devia mergulhar 7 vezes. Deus estava ali dentro do rio. Aí sabe o que Naamã fez? Eu não vou para ali não. E foi embora. Só que alguém convenceu ele. Aí ele volta e recebe o seu milagre.
porque ele alinhou a direção dele com a de Deus. Irmão, esse é um grande segredo. É um grande segredo para quem quer que as portas se abram. Se você quer que a porta se abra para você, esse é um princípio poderoso. Bom, Raul, como é que eu sei que o que eu estou fazendo está na vontade de Deus? Primeira coisa, quem tem na sua casa? Vou perguntar aqui, mas eu sei que você tem. Quem é que tem na sua casa lá é um roteador para captar a internet? Você tem? Às vezes o roteador ele não capta a internet, aí falha. Depois ele capta de novo. Você tem que ser um roteador espiritual de Deus. Ou seja, se você está querendo alinhar sua vontade de Deus, então fica esperto, porque Deus vai falar com você. Às vezes você vem num culto como esse aqui, ó. Aqui hoje Deus está falando com pessoas aqui. Eu não conheço a sua vida, mas o Senhor está falando. Então alinha, porque em algum momento Deus vai falar com você. Seja através de uma pregação, seja através de você estar vindo aqui na igreja. Eu não vou dar uma palavra aqui, como ouvir a voz de Deus. Seja através de um louvor, seja através de uma pesquisa que você está fazendo na internet, mas Deus vai falar sobre aquele assunto com você. Ou seja, de uma pregação, ou seja, que você está lendo a Bíblia e você entende. Quando você começa a ler a Bíblia, você alinha a sua direção com a de Deus. Você tem um foco. Nesse foco, como é que eu posso alinhar a minha vontade com a de Deus, para que nessa área que eu estou querendo que se abra as portas, o que eu devo fazer? Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu estou tentando ser o mais claro possível. Mais claro do que isso. Porque às vezes, irmãos, a gente só está orando. Deus abre as portas. Sabe, achando que só porque está fechada, a responsabilidade toda é de Deus. Não, irmãos, tem portas que é você que vai abrir. Deus só vai te dar a chave. Só vai te dar a chave. A porta está lá, ela já é sua, mas você não quer essa chave. Porque às vezes, para ter uma chave, todas as vezes que você tem a chave de alguma coisa, te dá uma responsabilidade. Você sabia disso? Tem uns irmãos que abrem aqui a igreja. Por exemplo, o Chardem, ele tem uma chave que abre aqui a igreja. E algumas vezes, o nosso baterista vai lá e pega a chave para abrir a igreja. Quando o Chardem dá essa chave, o baterista, ele sabe da responsabilidade, porque ele vai abrir as portas aqui. A responsabilidade está sobre ele. Sabe, toda chave que você recebe de Deus, existe a sua responsabilidade, existe o que você tem que fazer. Ah, pastor, eu quero crescer financeiramente. Deus está te dando as chaves. Eu vou terminar com ela aqui. Mas o que acontece? A responsabilidade é sua. Agora, eu também não estou excluindo Deus de fazer um milagre sem precisar de você. Deus faz isso, faz, mas não é todas as vezes. Quem sabe, na caminhada do sucesso que Deus quer para você, Ele quer que você estude mesmo. Pague um preço. Eu estava aqui ontem, foi ontem, eu acho que foi ontem. E teve aqui os jovens, e teve a equipe, foi a equipe Blue e a Team, a azul, né? Eu gostei muito do vídeo. E aí eu me lembrei, quando o Franei com a Célia estavam dando testemunho, porque o tempo passa e a gente vai esquecendo, né? E eu me lembro que nós começamos a falar sobre crescimento. E o Franei foi um dos primeiros com a Célia que abriram, que tomaram posse da palavra e tiveram um foco. Não, nós vamos crescer. E eu me lembro muito bem quando o Franei chegou comigo e disse assim: irmão Raul, me ajude a pagar a minha faculdade. Ele foi orar, porque ele tinha colocado um foco
E Deus deu a chave na mão dele. E quando Deus dá a chave, meu irmão, Ele vai abrir as portas com você. Porque você está na direção. Então ele recebeu uma direção, ele alinhou a direção dele. Ele chamou a esposa. E muitos irmãos aqui começaram a pagar a faculdade do Franei. Só que eu me lembro, se eu estiver enganado, Franei, tu me corrige, tá? Que já faz tempo. Mas eu me lembro que os irmãos começaram a pagar só no começo. Depois eles já deixaram, não pagaram mais. E o próprio Deus foi abrindo as portas. Foi assim? O próprio Deus foi abrindo as portas. Mas olha só uma coisa que o Franei fez com a Célia. Nós começamos a fazer o semeador aqui. E eles não tinham dinheiro para semear. Mas eles tinham um foco. Eles tinham a chave. Agora a responsabilidade era deles. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a aliança de ouro deles. E foram e venderam. E trouxeram aqui na presença de Deus. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Vem cá, Franei e Célia, por favor, irmãos. Tem um microfone aí? Tem um microfone aí? Para você ver a chave. Célia, vocês venderam a aliança de vocês, Franei? Vendemos. Venderam, trouxeram aqui na mão do Senhor. Vocês tinham alguma formação antes? Não. Qual era o grau de escolaridade de você? Tua, Fran? Ensino médio completo. Ensino médio, tua, Célia? Quando eu casei, eu estava no segundo período da faculdade. Segundo período. Isso, aí eu tive que trancar para comprar a minha casa. Que eu trancou. Tranquei e optei em comprar a minha casa. Legal. Aí depois de 4 anos, com a faculdade trancada, eu retornei. Foi quando eu abracei a visão de semeadura. Amém. Franei, quanto tu ganhava na época que casou com ela? Quanto era que você lembra mais ou menos? Já faz quanto tempo vocês estão casados? 18 anos. 18 anos, né? Há 18 anos atrás, depois que casou com ela, era mais ou menos quanto teu salário? R$ 531,76. R$ 531. Uhum. Hoje, Franei, tu és o quê? Eu sou coordenador de engenheiros. Tu é engenheiro, tua formação é engenharia? Isso. Tem algum como é que te chama depois da... 2 pós-graduação. Como é que é? 2 pós. 2 pós, pós. Uhum. E estou cursando 3 agora. Qual é essa pós que tem? Eu tenho pós-engenheiro em segurança do trabalho e estruturas. Aí hoje já é chefe de engenheiro. Uhum. Olha só, irmãos. 18 anos depois, seguindo um foco, recebeu a chave. Célia, bora lá com a Célia. Hoje é o que, Célia? Hoje eu sou professora concursada da CEMED Manaus. Manaus. Já está formada? Sim. Tem alguma pós? Tenho. Pós em quê? Gestão escolar. Gestão escolar. Então é pedagoga e gestão escolar é... Gestora, pode ser. Né? Gestora. Eu quero que você dê um aplauso a esse casal aí, viu, meu irmão? Porque... Quer falar alguma coisa para mim? Fica à vontade, se quiserem falar, viu? Já? Beleza, então obrigado. Isso aqui que eu estou falando para vocês, meu irmão, é alinhar na mesma direção. Alinhar na mesma direção. Você está entendendo? Quando eu conheci o Franei, eu vou lhe falar aqui, eu acho que ele já contou aqui, eu creio que eu posso falar. Quando eu conheci o Franei, conhecemos o pai dele era peixeiro, ali no São José, né, Franei? Em frente aqui o terceiro, é o terceiro ali? Aquela feira ali, e o Ney, como a gente chama ele era ajudante do pai dele. Ele era auxiliar de peixeiro. Hoje é líder de engenheiro, meu irmão. Isso é um milagre. Isso é alinhar a vontade dele com a vontade de Deus. É o que eu estou dizendo aqui hoje. Quando você alinha a vontade do Senhor com a sua vontade e a vontade de Deus, você consegue ir na mesma direção que Deus vai indo, com certeza a porta se abre. Mas quando você vai para um lado
e o Senhor vai para outro dizendo: vem meu servo, vem, você está indo para outra direção, saiba que tudo vai ficar amarrado. E para terminar, a outra chave, que nós já temos várias aqui, mas uma próxima chave, levante a mão comigo e diga assim: dízimos e semente. Se você está focado em melhorar sua vida financeira, se você não está disposto a semear, se você não está disposto a dizimar, esqueça uma vida de finanças. Eu fico pensando por que algumas pessoas, elas não são dizimistas. E uma das coisas que eu fiquei analisando durante esses anos todos é chamado controle. Porque tem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que nós controlamos e outras o Senhor controla. Você não tem controle. E nesse quesito é que vai entrar a fé. E a fé, ela age aonde você não tem controle. E o controle, para quem tem problema nessa área, tem um detalhezinho que entra aí: o medo. E algumas pessoas, elas não conseguem dizimar porque elas não estão no controle do dízimo delas. Porque nessa área, Deus não permitiu que a sua igreja ficasse nesse controle. Então elas preferem pegar uma parte do dinheiro delas e que iam semear ou que iam dizimar, elas dão para alguém ou compram um rancho para alguém, porque isso deixa elas no controle. Agora eu vou lhe dizer uma coisa: se você quer prosperar financeiramente, leia o que os homens ricos da Bíblia, eu estou te falando da Bíblia, não estou nem citando aqui homens seculares, leia homens da Bíblia. Todos eles eram semeadores, todos eles eram dizimistas. Como é que Deus vai te abençoar sem você ser um semeador, sem você ser um dizimista? Ele não estaria sendo justo com os servos dele, que se dão, que pagam um preço para fazer isso, e você não faz, e ele te abençoar na área financeira. Você, não estou dizendo que você não vai ter nada de dinheiro, não é isso. Eu só estou dizendo que você não vai entrar na porta sobrenatural financeira que Deus tem para você. Porque Deus olha o seu coração e vê que você é avarento. Algumas pessoas têm dificuldade achando que os ricos são avarentos. E porque eu tenho estudado isso, eu tenho descoberto que os ricos que eu conheci e os ricos que eu estudei a biografia deles, nenhum deles era avarento. Muito pelo contrário, antes deles serem ricos, eles eram os maiores doadores que existiam. Quando eles começaram a ter bastante dinheiro, só aumentou o tamanho da sua oferta. Mas antes deles terem dinheiro, eles já ofertavam, já eram dizimistas, já faziam isso. Mas o que acontece? Algumas pessoas não trazem o seu dízimo à casa do Senhor, porque eles não têm o controle, e o medo domina eles deles serem enganados, de achar que tem um espertalhão pegando o dinheiro dele de uns bobos que estão trabalhando aí para sustentar, para engordar um cara que está aí só enganando eles. Isso é um medo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Se você tem duas coisas que você pode fazer. Uma, você está no controle dela. A outra não. Diga comigo, dízimo. Diga comigo, dízimo é fé. Semente. Diga, semente é controle. Amém?
Então você precisa entender isso. Dízimo é fé. Você tem que perder o medo e dar o seu dízimo pela fé. Por quê? Porque você está dizendo, em primeiro lugar, que na minha vida financeira, quem vai controlar é Deus e não eu mais. Ele está no controle, Ele que vai me abençoar. Eu quero que Ele me leve na direção dEle na vida financeira. Porque Deus sabe aonde está o teu dinheiro. Levanta a mão comigo e recebe essa sabedoria, por favor. Por favor, meu irmão. Tem dinheiro te esperando. Tem dinheiro te esperando, sabia disso? E muito. Muito dinheiro te esperando. Diga para a pessoa do seu lado: tem dinheiro te esperando. Você acredita nisso? Tem muito dinheiro te esperando, muito. Só que você precisa fazer o seguinte: você precisa deixar Deus te levar lá. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Você vai ver na Bíblia muitas vezes a palavra tesouros, e o Senhor dizendo assim: dar-te-ei os tesouros escondidos, como diz Isaías. Ele vai te dar tesouros. Ele sabe, você tem um tesouro. Muitas pessoas, servos de Deus, morrem pobres, porque não alinharam, não fizeram isso, e eles morrem sem achar e sem deixar Deus levar eles ao seu tesouro, onde está o seu dinheiro. Olha só o que ele diz aqui, ó: dar-te-ei os tesouros escondidos. Porque tem tesouro para você, só seu, mas aos seus olhos eles estão escondidos. E é Deus que vai levar você. É o Espírito Santo que vai levar você. Mas para isso, você tem que deixar Deus no controle das suas finanças. E nas suas sementes você controla. Então uma parte Ele controla, outra você controla. Dízimo é fé, semente é controle. Por que dízimo é fé? Porque dízimo é a 10ª parte. Você vai ter que entregar. É mandamento. Semente está no teu controle. Você dá quanto você quer. Agora, quanto mais você dá, quanto mais você semeia, quanto mais Deus olha o teu coração. A Bíblia diz assim: quem semeia muito, muito recebe. Quem semeia pouco, pouco recebe. Então, a lei da semente financeira é essa: quanto mais você dá, quanto mais você abençoa financeiramente, mais Deus te dá. Semana que vem você tem aqui a sua oportunidade. Eu quero dizer para você, você que quer prosperar nessa vida financeira, preste atenção. Você tem que semear para 3 pessoas. 3. Se eu não estiver enganado. Semeie para pobres. Sempre, durante quando você receber o seu dinheiro, procure ver assim alguma pessoa que é necessitada. Ah, mas pastor, eu estou precisando, estou necessitado, eu estou devendo, mas quando der eu dou para alguém. Não, é quando você não tem. Você não pode dar muito, doe uma passagem de ônibus, doe um Uber. Tem gente aqui que mora longe, meu irmão. Então pague um Uber, pronto. Pague um rancho. A gente estava na pandemia e tem um senhor que ele trabalha para mim. Ele pinta, é pintor. E eu me lembrei dele, eu disse: meu Deus do céu, eu não posso trazer mais esse senhor aqui. Porque eu liguei para ele, eu digo: amigo, como é que tá? Ele disse: pastor, não está muito legal não. Eu digo: vem aqui em casa que eu tenho uma bênção para você. E eu semeei na vida dele. Quando você semeia na vida de alguém que é pobre, essa tua semente ecoa na presença de Deus, dizendo assim: nunca você vai descer a pobreza a nível daquela pessoa. Você não vai descer para lá. Muito pelo contrário, porque Deus está olhando para você e você quer levantar alguém da pobreza e trazer para perto de você onde você está. Então Deus faz você crescer mais. Ele nunca vai deixar você diminuir. Porque infelizmente tem gente que começa ganhando
tanto no começo do ano, mas no final do ano está diminuído o salário dele. Ele começa fazendo venda, ele vendeu bastante, mas no final do ano ele não está vendendo quase nada mais. Regrediu. Por quê? Porque ele não está fazendo isso, ele está indo, tá. Mas quando você semeia na vida de pessoas mais pobres que você, sempre tem alguém mais pobre que você. Tem ou não tem? E Deus vai colocar isso no teu coração, e isso está no teu controle. Aí você pega, segundo tipo de semente, você semeia pela tua sabedoria. Sabe o que é saber? Pela tua mentalidade, para que Deus te dê sabedoria. Sabe como Deus dá sabedoria financeira para a gente? É semeando na vida das nossas autoridades. Você dando dinheiro para quem tem autoridade sobre você. Quem é que tem autoridade sobre você? Aí você vai saber. Quem é que manda da sua vida? Quem é que te direciona? Quem é teus líderes? Quem é teus pais? Mas infelizmente tem gente que não dá dinheiro para o papai nem para a mamãe. Ele tira a semente. Se você não dá dinheiro para sua mãe, se você não dá dinheiro para o teu pai, saiba de uma coisa, que você está pedindo ainda deles. Você está roubando a semente. Cada vez mais você está ficando pobre. Eu vou lhe dizer uma coisa. No Brasil tem um problema muito sério nessa área. No Brasil tem uma síndrome chamada Síndrome de Peter Pan. Se você assistiu o filme de Peter Pan é um garotinho que ele não quer ficar adulto. Todo o tempo ele quer ser criança, quer brincar, não quer responsabilidade com a vida. E assim. E tem muito marmanjão, muita marmanjona com a síndrome de Peter Pan. Ela já tem 30, 35, 40, ele já tem 30, 25, mas ainda estão comendo à custa do papai e da mamãe. Não tem independência financeira, mas eles estão ainda debaixo da tutela dos pais financeiramente. São síndrome de Peter Pan. Eles não cresceram na vida financeira. Ainda são meninos, ainda são crianças e gostam disso. Não querem a sua independência. Você tem 18 anos, procure logo o que fazer. Procure uma profissão, vai estudar. Já era para você estar formado. Saia debaixo da saia da sua mãe. Saia debaixo da saia do teu... da barra da calça do teu pai. Meu filho, se sustente. Mas tem pai que ainda consegue, continua, porque eles gostam, sabe? Eu disse não. Eu não estou dizendo que lá uma vez o menino está precisando, você não pode ajudar. Mas, meu irmão, manda o cara se virar. O cara já tem 30 anos, ele está dormindo até 10 horas lá na tua casa, acorda o cabra, meu irmão. A menina já tem 20 anos, não quer fazer nada dentro, acorda ela. Porque senão você está levantando, um dia você vai morrer. Você vai morrer e esse cabra vai ficar aí à mercê. Aí vai ficar à mercê dos outros irmãos. Aí o papai morreu, a mamãe morreu. Agora quem tem que ajudar é os irmãos. Porque ele não sabe se virar. O meu pai, ele me ensinou uma coisa. Ele disse assim: meu filho, você quer casar? Se quero. Mas capriche, não deixe sua mulher passar fome. Porque, e ele era daquele antigão, né? Ele disse assim: quando eu me casei, desde pinico a minha mulher já tinha. Naquele tempo era pinico, não tinha. Aí a pessoa se mete com outro, entendeu? Sem planejamento, sem nada. Teve um meninozinho que disse assim: novinho, o garotinho, rapaz, o bichinho, tinha 14 anos e ficou apaixonado por outra menina. Aí disseram assim: bora se casar. Aí ele chegou com o pai e disse: pai, eu quero me casar. Ele disse: você quer se casar? Ele disse: eu quero, papai, eu quero me casar. Ele disse: então, filho, pega lá um caderno que você leva para a escola e traz aqui para o papai uma caneta. Ele disse: tá bom. Aí ele pegou o caderno e ele disse: e agora, pai? Agora meu filho escreve sal. Tá bom, já escrevi. Não, enche a página. Sal, sal. Ele encheu a página, só com a palavra sal. Aí disse: já, pai, faz outra, sal. Ele disse:
Faz para outra página. Ele já estava na 5ª página. Aí ele falou assim: pai, eu já escrevi 5 páginas só de sal. Ele disse: se no sal tu já está reclamando, quando vir açúcar, café, farinha, feijão, tu não vai aguentar sustentar essa mulher, rapaz. Se no sal, que é o mais barato, tu já está gemendo. Olha, meus irmãos, você quer que a porta se abra financeira para você? Esse é o segredo. Se você não tiver um coração doador, se você não quiser doar dinheiro, saiba de uma coisa, que você vai viver o resto da vida na sua vida de pobreza. Não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia. As pessoas que prosperam são aqueles que abençoam os outros. Tudo que Deus nos deu, Ele não deu só para você pensando em você. Ele deu pensando nas outras pessoas. Cadê a Ohana? Pega o microfone, Ohana. Dá uma notinha para ela aí, Isaac. Qual é a... Aquela lá, mestre, eu preciso de um milagre, sabe? Qual é a nota? Qual é a nota? Ré. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Beleza. Por que Deus deu uma voz dessa assim para ela? É só para cantar no banheiro? É para abençoar a igreja. Ele não deu só pensando nela. Ele deu pensando em você. Obrigado, pode sentar. Deus vai te enriquecer. Mas será que Ele está pensando só em você? Se for só para você, Ele não vai te dar. Deus me deu um dom poderoso de pregar a palavra dele. Isso é inegável. Eu estou aqui há 30 anos, você sabe disso. É inegável. Se eu parar de pregar, eu acho que eu morro. Que eu paro de pregar um dia. Eu estou há 30 anos aqui, todo domingo eu prego 4 mensagens por mês. Você que frequenta aqui essa igreja, você nunca viu eu repetir uma mensagem. Pode até ter semelhança. Isso não é coisa de mim, isso é coisa de Deus, cara. Mas para que Deus me deu isso? Não é para mim me mostrar, dizer que eu sou o cara. Não. Ele me deu pensando na igreja dele. Ele me deu pensando só em mim. Porque é claro que quando Deus me dá uma palavra, eu fico empolgado, eu me alimento. Mas Ele não me deu só para mim. Porque se eu quisesse só para mim, Ele não tinha me dado. E eu tenho certeza. Como é que Deus vai te dar muito dinheiro que você só pensa em você? Aí você só pensa em viajar, você só pensa em ter carro. Você pode ter tudo isso, mas comece a pensar agora nos outros. Essa semana vai ter o semeador. Você vai semear sobre a maior autoridade que está sobre você, que é o Senhor Deus. Tire a sua maior semente que você já deu. Qual foi a sua maior semente? Foi R$10? Então dei mais de 10. Foi 50, dei 100. Se foi 100, dei 200. Mas faça a sua maior semente. Diga: Pai, é para ti. Para a gente fechar, Provérbios 3:9. Por favor, marque esse versículo aí. Quando no teu coração você gostar e amar doar, você está perto de Deus deslanchar um dilúvio financeiro sobre a sua vida. Mas enquanto no teu coração você ter resistência à doação, a dízimo, vai ficar amarrado. Ele diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens. Primeira coisa, tudo que eu tenho é para honrar o meu Deus. Agora, ele diz, e com as primícias, né? Os primeiros, de toda a tua renda. Não é só de uma parte, é de toda a tua renda.
Porque às vezes tem gente que ganha um salário bem, né? 50 mil. Aí ele vai tirar o dízimo, é 5 mil. Não, é muito. É muito. Eu vou dar só 500, vou dar 100 de dízimo. Os irmãos lá não sabem mesmo. Aí ele acha que ele está fazendo um bem. Mas quando o Senhor fala, ele diz: olha, ele faz isso porque ele está vendo o teu coração, que ainda é avarento. Uma das vacinas, né? As vacinas estão vindo aí, né? Contra o Covid, não é isso? Mas uma das vacinas contra a avareza é você ser um dizimista. Toda pessoa que não é dizimista, ele é avarento. E o que é avarento é a pessoa que ama o dinheiro. Quem ama o dinheiro não é aquele que tem muito ou pouco, é aquele que não é dizimista. Porque às vezes você acha: ah, não sou avarento não, nem dinheiro eu tenho. Todo mundo pega dinheiro, seja pouco ou muito. Então, se você quer as portas abertas, essa porta é para você abrir. Sabe por quê, irmãos? Se você olhar na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia Deus deu dinheiro para alguém. Você não vai ver. Você vai ver Deus curando o cego, transformando a água em vinho, abrindo o mar vermelho, mas fazendo um milagre assim para chover o pão do céu, mas chover dólar. Ah, se chovesse dólar no quintal da minha casa. Ah, se chovesse as notas de 200. Quem já pegou alguma de 200 aí? Já pegaram? Pegou, Paulinho? Estou atrás delas. Alguém já pegou uma nota de 200? Já, Zildo? Já lá? De 200? Nada. Ah, se eu chegasse lá em casa, tivesse chovendo no meu quintal, nota só de 200, ó. Eu orasse aqui: Senhor, abre as portas financeiras para mim, Senhor. E que eu não chegasse lá, nota de 200 chovendo lá no meu... Primeira coisa, que eu ia preso. Porque ia ter uns milhões lá. A federal chegava e dizia: e aí, negão? Que dinheiro foi esse aí que você não declarou? Aí eu ia dizer: não, foi que eu orei e choveu o dinheiro do céu. Eu disse: meu irmão, para cima da gente, cana no negão, mano. Por isso que Deus não dá. Mas o Senhor te dá a chave. Então nunca ore pedindo dinheiro de Deus. Ore pela chave. Porque o dinheiro está lá e você vai abrir a porta para pegar ele. Dar-te-ei, cadê? Dar-te-ei os teus... Cadê, filha? Bota lá de novo. Honra o Senhor com teus bens, com a premissa de toda a tua renda. Cadê? Deixa eu só terminar aqui. Então, olha só. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E para encerrar lá dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, elas são tuas. Diga comigo: são minhas. Mas a chave o Senhor está te dando hoje. Vamos ficar de pé. Eu queria que você fizesse algo nessa noite. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O último avivamento que o Senhor quer dar para a igreja é o avivamento financeiro. Deus está trazendo uma transferência financeira poderosa para a igreja dele. E ele tem grandes coisas para você. Então eu quero que, se você não é um dizimista, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero chamar aqui as tesoureiras. Cadê elas? Vem aqui, ó. As irmãs que estão parte da tesouraria. A Cláudia, a Rainer. Quem mais outro? Quem for, vem aqui. E eu quero que
Se você sentir liberdade, fica de frente para eles. Se você sentir liberdade, dizer: Senhor, eu quero fazer um propósito. Essas irmãs têm essa unção, sabe? Eu quero fazer um propósito. Eu quero prosperar, eu quero enriquecer. Então eu quero ser um semeador, eu quero ser um dizimista. Você pode vir. Mas se você não quiser, coloca a mão no seu coração. Se você quiser entregar sua vida a Deus, eu quero também pedir que você saia do seu lugar. Talvez você precisa alinhar a sua vontade, a sua vida com a vida de Deus. Eu quero pedir que as irmãs levantem a mão. E que você que está fazendo um propósito, por favor, coloque a mão no seu coração. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, eu peço que você venha aqui na frente comigo. Não fique com vergonha, eu vou orar por você. Eu quero pedir que a nossa líder da tesoureira ore pela vida financeira da igreja hoje. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero te apresentar. Levante a sua mão agora e diga: peça de Deus sabedoria para você usar suas chaves. Eis-me